Olá, eu sou o professor Meneghetti da Escola de Negócios da FACE. Vou mostrar para vocês um pequeno trecho dos cenários da economia gaúcha. É uma síntese do curso de Finanças Públicas que deve iniciar no início do ano que vem, lá pelo dia 15 de janeiro de 2016, sendo que as inscrições vão até o dia 1º de 2016, de janeiro de 2016. Então vamos trabalhar sobre os cenários da economia gaúcha. O que dizem os economistas consultados pelo Boletim Focus do Banco Central? Eles mostram que a economia vai cair em 2015, nós estamos falando alguma coisa de 3,19%. E também, em 2016, vai ter uma queda, a continuação dessa queda. Nós estamos falando alguma coisa de 2,04%. Na realidade, se a gente comparar a economia brasileira com a economia gaúcha, a gente vê uma defasagem ruim, que separa o crescimento gaúcho do crescimento brasileiro. Especificamente, se a gente considerar desde 1947 até o último dado que saiu, que foi 2013, a economia gaúcha caiu. Quer dizer, ficou abaixo do crescimento da economia brasileira. 1920, esse foi o crescimento da economia gaúcha, em relação à economia brasileira, como todos os 27 estados, que chegou a 2.441. Se a gente considerar a taxa de crescimento nominal da economia, de todas as economias, a gente vê que a posição gaúcha é praticamente a ficar nos últimos lugares. O Rio Grande do Sul teve um crescimento pior de todos os estados brasileiros, chegando a 2,13,9. Então, isso é ruim, isso mostra a defasagem do Rio Grande do Sul. Esse gráfico mostra a perda efetiva que a gente tem em termos de participação da economia gaúcha. Nós estamos falando em 2002, 2003, 2004, alguma coisa de 7,3. Agora nós estamos numa posição de 6,23. Então, a síntese que a gente faz é quais seriam as fragilidades da economia gaúcha. Então, se a gente considerar essa posição, essa lâmina, mostra muito bem quatro dentre as outras fragilidades. Em primeiro lugar, lá embaixo, nós temos um mapa mundi, que mostra a balança comercial do Rio Grande do Sul e brasileira em relação ao resto do país e do mundo. Nós temos também o tempo, que é a nossa segunda fragilidade, ou seja, a vulnerabilidade das enchentes, das secas, dos problemas que a gente tem. Nós vamos para uma outra fragilidade, que seriam as nossas relações com Brasília, por isso que tem ali a Praça dos Três Poderes, e depois a nossa quarta fragilidade, que são os desajustes das finanças públicas. Vamos então ver aquela primeira, que seria a balança comercial, se a gente considerar todas as importações que a China faz. Então, a China tem uma relação, e eu coloquei a do Brasil ali, nós temos uma participação importante nas importações chinesas, que chegam a 3%, enquanto que os grandes parceiros da China, Coreia e Japão, e Hong Kong e os Estados Unidos. Então, eles importam, né? Então, tem essa relação com a China. Agora, se a gente considerar as importações que nós temos no Rio Grande do Sul, elas são muito fortes. Então, e o que é preocupante, ela vem crescendo. Então, nós tínhamos uma posição de 429 milhões em 2009 e hoje nós chegamos a 1,301 milhões, que são as importações, ou seja, a invasão de produtos chineses no Rio Grande do Sul. Agora, é importante frisar que a indústria brasileira, ela tem uma presença muito grande de produtos importados. Especificamente a indústria em geral, ela vem crescendo a participação das importações. De 2010 até 2014, nós vimos aí um crescimento de 20% de produtos importados que fazem parte do acervo da indústria brasileira, chegando a 25%. Agora, se a gente considerar os segmentos de eletrônicos, é muito maior. Nós temos aí uma participação crescente de 55% para 80%. Então, vamos para a fragilidade do tempo que eu falei, né? O Rio Grande do Sul, o crescimento, o desempenho da economia gaúcha está muito relacionada com a safra.
Quando nós tivemos uma safra boa de grãos, isso repercutiu no desempenho da economia gaúcha. Então, esse gráfico mostra todas as safras e o crescimento da economia, medido pelo PIB. Então, especificamente, onde tem aquelas folhas altas, são os períodos de safra boas. Então, nós tivemos aí, nos últimos anos, 7%, 7,2%, 10,9%, 6,5%. E agora, em função dos tormentas, dos problemas do tempo, nas quebras de safra, nós estamos aí com um crescimento mais baixo do que os últimos 10 anos. Isso diz respeito a nossas fragilidades e porque nós temos um setor de agropecuária muito grande no Rio Grande do Sul. Embora esse setor ele tem uma participação de 15%, ou seja, a agropecuária faz parte do PIB gaúcho, que chega em torno de 15%, mas se tu considerar todos os efeitos na indústria, todos os efeitos no setor de serviço, ou seja, a matriz de insumos produtos, mostra muito bem que nós temos uma participação de 30% a 40% do setor agropecuário na economia gaúcha. Por isso que a fragilidade do tempo é uma coisa que nos cria muitos problemas. Na realidade, nós vamos para a fragilidade de Brasília, nós vamos para a fragilidade da nossa relação com o governo federal. A gente sabe, buscando as informações da repartição das três esferas, União, Estados e municípios, que no que diz respeito à receita disponível, nós estamos enfrentando uma crise do nível estadual. Enquanto que a União vem mantendo uma posição superior a 57%, quer dizer, nos últimos 5, 6 anos sempre foi superior, ou seja, ela faz parte do bolo da arrecadação e ela se apropria de quase 60%, o nível estadual, ou seja, os 27 estados, vem perdendo participação. Isso não se fala, isso não se noticia, mas isso cria um problema sério para todos os 27 estados, enquanto que os municípios não, os municípios vêm aumentando. Então eu queria destacar que a nossa relação com Brasília é uma relação de prejuízo, é uma relação que causa problemas não só para o Rio Grande do Sul, mas para todos os estados brasileiros. Na realidade, esse gráfico mostra a posição gaúcha em termos de acervo. Nós temos um acervo muito bom em termos de arrecadação do ICMS. A nossa arrecadação está em torno de 4%, ou seja, ela está em quarto lugar. Ela tem ficado de 6,7%, 6,6%, 6,5%, mas ela tem permanecido em torno de 6%. Ou seja, é uma boa participação porque nós temos um acervo industrial muito bom. Nós estamos abaixo de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ou seja, a arrecadação é boa porque a nossa indústria é boa, a indústria gaúcha. Na realidade, esse gráfico mostra o paradoxo, o problema. Porque se a gente fosse pensar que nós temos a quarta arrecadação do ICMS, se for considerar um indicador, esse indicador se chama carga do ICMS, é pegar a ICMS e dividir pelo PIB. Nós, infelizmente, passamos para o 16º lugar. Por quê? Justamente esse curso eu vou explicar por quê. Esses são os grandes problemas paradoxais no Rio Grande do Sul. Porque nós deveríamos estar em quarto lugar, porque se nós somos a quarta arrecadação, por que não, com esse indicador, a gente passa por que a gente não fica no quarto lugar e por que a gente passa para o 16º? Essa é uma pergunta relevante. Bom, nós vamos reparar que o PIB gaúcho, ele vem se defasando da arrecadação do ICMS. Essa é uma das primeiras explicações. Ou seja, enquanto que a economia gaúcha cresce, a arrecadação do ICMS, que é o melhor imposto, é o imposto mais importante que nós temos, vem se defasando já nos últimos 15 anos. De tal forma que, se tu considerar a arrecadação, o desempenho, desde o ano de 1970, nós tivemos, em termos de arrecadação, 301% de crescimento, enquanto que a economia gaúcha, ela cresceu quase 50% a mais, 50 pontos a mais, ou seja, nós estamos com um desempenho da economia a 340
247, ou seja, o que seria a causa dessa defasagem? Na realidade, essa defasagem, eu já vou chegar nesse ponto, nessa questão, mas deixa eu mostrar os problemas que causam essa defasagem. Essa defasagem, se a gente considerar nos últimos meses e últimos anos, eu considerei o último ano aí, de 2015, é o ano que nós estamos, nesses últimos meses, outubro de 2015, nós já temos um déficit no orçamento doméstico. Um orçamento cria um grande problema, porque o orçamento mostra a vitalidade do Rio Grande do Sul, das finanças públicas. Então, já chega a 4 bilhões de reais, enquanto que 2014, 2013, 2012, nesses últimos 5 anos, vem crescendo essa defasagem. E isso é uma das explicações dessa defasagem do ICMS em relação ao desempenho da economia. Esse é o problema sério que deve continuar em 2016, ou seja, o déficit, que nós tivemos aí períodos, é bom destacar, nos governos anteriores, períodos de superávit, ou seja, quando a arrecadação ficou superior às despesas, e agora a situação é completamente diferente em função daquela defasagem que eu falei. Desonerações do ICMS. O Rio Grande do Sul, o executivo, ele concede muitos benefícios fiscais, muitas desonerações, muitas renúncias fiscais, porque o empresário precisa, no momento que ele se instala num estado, ele precisa receber um desconto do ICMS, quer dizer, na realidade, renúncia fiscal, desoneração fiscal, benefício fiscal, significa que o empresário deixa de arrecadar. Ora, nós temos aí uma situação muito complicada, porque todas as desonerações, se a gente for ver, chegam a 35% de tudo que se poderia arrecadar, e não se arrecada justamente em função dessas desonerações que são dadas para o setor industrial. Será que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais renuncia, que mais dá benefícios fiscais? Sim, o Rio Grande do Sul está em 4º lugar. Amazonas chega a 65% da arrecadação do ICMS, depois Goiás, depois Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul aparece ali. Bom, isso mostra o nosso compromisso com o desenvolvimento, o compromisso com o desempenho da indústria. Entretanto, isso custa muito caro. Custa muito caro porque o Rio Grande do Sul não consegue equilibrar as suas finanças públicas. O que os pareceres, o que os analistas dos tribunais estão falando, os tribunais de contas do Estado e também da União? Ora, eles falam que seria necessário uma avaliação melhor. Não existe essa avaliação. Ou seja, no momento eu vou considerar um exemplo da GM, General Motors, que veio há uns 20 anos atrás, recebeu benefícios fiscais, mas foi até renovado recentemente, mas não se faz uma avaliação. Isso não são os economistas que estão dizendo, são os próprios analistas do Tribunal de Contas. O Tribunal da União também fala que existe uma ausência de acompanhamento dessas renúncias. Ou seja, será que esses benefícios fiscais estão gerando emprego? Será que esses benefícios fiscais estão tendo os efeitos multiplicadores na economia, com mais comércio, com mais hotéis, com mais movimento da economia? Não se sabe. Só se sabe que o Rio Grande do Sul está perdendo quase 40% do seu volume de arrecadação. Bom, isso, uma das explicações é a questão da estrutura da fiscalização. Nós temos uma estrutura de fiscalização cada vez menor. Se a gente considerar os postos volantes da arrecadação do ICMS, nós já tínhamos, em 2000, 64 postos. E hoje nós fomos perdendo postos volantes a 23. Quer dizer, em função da falta de recursos para gasto com o pessoal, a gente não tem conseguido, vamos dizer assim, manter uma estrutura adequada para fiscalizar, a chamada fiscalização ostensiva. A mesma coisa dos postos fixos. Nas estradas, tem aqueles postos fixos, que quando a gente passa nas estradas, os postos fixos ficam ali fiscalizando os caminhões que passam com a safra. Bom, cada vez nós temos uma diminuição gradativa desses postos fixos. Em 2000 nós tínhamos 13 e agora nós estamos com 6, ou seja, a metade dos postos fixos. Na realidade, eu considerei esse mapa mostra muito bem
quais são os postos fixos do ICMS justamente na fronteira com Santa Catarina. Bom, em 2010 nós tínhamos 16 postos fiscais, como eu mostrei na tabela anterior. Agora nós temos 6 postos fiscais. Ou seja, no momento que o sonegador, o transportador sabe que não existe um posto fiscal numa determinada estrada, muitas vezes numa estrada paralela, e eu estou me referindo a 101, que pega todas as exportações de grãos do Rio Grande do Sul para outros estados, a 101 pega 80%. Agora, no posto fiscal de Morrinhos do Sul, é paralelo com a 101, ali foi desativado. E casualmente, nesses últimos 4 anos, tem aumentado o volume de transportes. Tanto é que o sindicato de transportadores, o sindicato, descobriu uma sonegação, através da fiscalização, que havia em abril de 2015, 4 caminhões transportando de forma ilegal através de Morrinhos do Sul. Isso é a fragilidade. Eu acho que nós precisamos resolver os problemas da estrutura da fiscalização ostensiva. Bom, considerando então alguns dados para vocês verem o volume de funcionários que nós estamos perdendo, os funcionários ativos. Enquanto que a população vem crescendo do Rio Grande do Sul, 93 a 2013, nós temos um crescimento de quase 15%. Do crescimento da população, nós temos um volume cada vez menor de funcionários ativos. Então, se tu considerar os governos, Colares, Brito, Olívio, Rigoto e Tarso, a gente vê que em vários segmentos, educação, segurança e saúde, ou seja, o núcleo mais importante de gasto social vem diminuindo. Nós estamos com uma perda de funcionários ativos. E a gente sabe que o setor público ele é intensivo em pessoas. De nada adianta a gente desenvolver capital, a gente desenvolver tecnologia, se é necessário o médico, se é necessário o brigadiano, se é necessário o professor ali presente. Esse que é o problema. Nós não podemos substituir essas pessoas por máquinas, por tecnologia, diferentemente do setor privado. Então, esse é a característica do setor público, porque muitas vezes as pessoas chamam que o setor público é improdutivo. Na realidade, nós gastamos muito com o pessoal, porque é um gasto necessário. Na realidade, eu já estou encaminhando por fim, mas só para mostrar para vocês os problemas dos desajustes das finanças públicas. Então nós temos uma estatística muito triste, uma estatística que sai muito caro para a população que paga o imposto, que tem um imposto cada vez maior e não recebe os serviços públicos adequados. Então, se a gente pegar do Tribunal de Contas do Estado, a espera por consultas para pacientes em Porto Alegre e também a espera por consulta para pacientes no interior, a gente vê que existem pessoas esperando, na realidade, mais de 42 meses. Nós estamos falando alguma coisa de 3 anos, 4 anos para pneumologia, tratamento de dor, psiquiatria, cirurgia de obesidade mórbida. Então, nessa tabela, caracteriza muito bem os problemas da oferta de serviços públicos. Isso em Porto Alegre. No interior é pior ainda. No interior nós temos um tempo previsto para atender proctologia, otorrinolaringologia, de 60 meses, de 46 meses. Então, essa é a estrutura que nós temos da oferta de serviços públicos. Na realidade, a síntese que eu queria fazer era essa. Nós temos muita fragilidade na economia gaúcha. Isso mostra a perda de crescimento em relação aos outros estados. Enquanto os outros estados têm umas finanças equilibradas, não dependem tanto do tempo, não tem uma balança comercial tão aberta como nós temos em termos de invasão de produtos chineses, e a relação com Brasília é melhor, provavelmente por isso que eles têm um crescimento melhor. Então nós tivemos agora, o último dado que saiu de 2013, uma perda de posição do 4º lugar para o 5º, ou seja, Paraná passou efetivamente dos últimos dados de 2013. Eu creio que se nós não resolvermos essa fragilidade através do conhecimento, através da inteligência, e esse curso vai mostrar para vocês, vai dar ferramentas para vocês para ter essa síntese muito importante, que muitas vezes os jornais, as notícias, o rádio, a televisão não oferecem efetivamente
para o cidadão, para o contribuinte, essas fragilidades. Cabe a nós, da academia, mostrar para vocês, dar as ferramentas possíveis e, por favor, eu espero vocês não esqueçam, nós temos aí um curso de extensão totalmente em EAD, ou seja, você vai ter acesso através do seu computador, de onde você estiver, buscando informações de finanças públicas. Eu espero você nesse curso. Muito obrigado.